Bom dia, Henrique. O som está saindo bem? Imagem minha? Como é que está aí? Dá para ouvir? Sim. Ok. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar hoje ainda com o mesmo roteiro anterior, não é? Mas hoje será exatamente já iniciando o conteúdo da nossa matéria, iniciando o conteúdo sobre o objeto da ação coletiva, que é a espécie de direito coletivo, como objeto das ações coletivas, do processo coletivo. Né? E para a gente iniciar esse tema, a gente tem aí o roteiro, onde tem alguns indicativos de antecedentes históricos a respeito de instrumentos processuais ou institutos jurídicos que se prestaram no curso da história e se prestam a ser elemento de intermediação entre aí, no caso, sempre a questão do poder público e a sociedade, como é o caso das ações populares romanas, né? Em matéria sempre de omissão ou de lesão do patrimônio público aos particulares. Também temos a figura do ombudsman, a figura do mediador na França, o ombudsman na Alemanha, e essa figura, inclusive, universalizou-se. Hoje nós temos também no Brasil o provedor de justiça em Portugal. Não é? Nós temos, hoje nós temos no Brasil também a chamada ouvidoria. Esses institutos, eles se prestam a ser assim uma espécie de intermediário entre os interesses sociais da sociedade, do grupo, da categoria, classe, coletividade, e sempre o poder público, com o crescimento das entidades de direito privado, as organizações sociais, e as grandes empresas, essas figuras sempre vêm como forma de intermediar um liame entre os interesses de uma entidade ou de direito público ou de direito privado e a coletividade em geral. Esse é um aspecto interessante. Isso deságua nos países em que a questão pode ser levada ao judiciário, deságua no controle através do judiciário, com ações que têm as mais variadas finalidades, os mais variados objetivos, para alcançar o equilíbrio entre os interesses das entidades e os interesses públicos, os interesses da coletividade. Esse é um dado importante que nós vamos trabalhar daqui a pouco mais, e isso já se revela nos antecedentes históricos que pontualmente eu coloquei aí, certo? Isso passa pela defesa no âmbito administrativo, passa pela questão das legitimidades, e o Ministério Público, nenhum lugar do mundo tem uma legitimidade tão consolidada, ampla, não é? Em matéria de controles de direitos sociais, de direitos coletivos, em relação exatamente às entidades, sejam de direito público, seja de direito privado. Esse dado é muito importante para determinadas características desses direitos que nós vamos ver aqui mais na frente, ok? Bom, mas para poder a gente trabalhar a questão dos direitos coletivos, como objeto do processo coletivo, é importante a gente saber o seguinte:
Mas nós não já temos o direito subjetivo, o direito individual, como protegível? Exatamente por isso. E é um direito que foi sempre muito estudado, muito explorado, muito falado, muito divulgado. Vocês mesmos tenho certeza que todos os professores que vocês estudaram, e principalmente lá no início, no, 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 na parte dos principalmente de introdução ao direito, teoria geral do direito e todos os ramos de direito que vocês ingressam, com certeza os professores falam sempre do conceito de direito subjetivo, fala sempre, repete demais o direito subjetivo, porque os direitos materiais, eles sempre são trabalhados no âmbito dos direitos individuais, dos direitos subjetivos. E também conhece bem aquela classificação do direito público, direito privado, direito subjetivo, direito objetivo, né? Pois bem, aqui nós temos exatamente uma ideia do direito subjetivo para poder a gente fazer a comparação no primeiro momento e também verificar nessa comparação que não é possível esse conceito de direito subjetivo albergar, alcançar, compreender exatamente a parte dos direitos coletivos. Aí, por isso, é que tem que se trabalhar a questão da desenvoltura, a questão da classificação e das características desses direitos coletivos, para identificar esse objeto. Qual é o objeto do processo individual? Os direitos individuais, os direitos subjetivos. Tanto faz você dizer direito individual como direito subjetivo, não é isso? Pois bem, é esse direito, que é sempre no campo do direito material, que visa exatamente, na ordem jurídica, lhe assegurar o direito subjetivo. Na ordem jurídica, o chamado direito objetivo. No que diz respeito à faculdade de cada um, o poder de cada um, o direito subjetivo. Né? E é isso que eu trago como conceito aqui, um conceito de um autor alemão, Fonti, que diz: o direito subjetivo é a faculdade reconhecida à pessoa pela ordem jurídica. Nessa expressão aí, a faculdade reconhecida à pessoa pela ordem jurídica, nós temos as duas espécies de direito dentro daquela classificação: o direito subjetivo e o direito objetivo. O direito subjetivo é a faculdade, é o poder que alguém tem diante da ordem jurídica. Olha, alguém tem um poder, um direito, uma faculdade diante da ordem jurídica de ser titular desse direito subjetivo. Proprietário, possuidor, a autonomia da vontade, acima de tudo, para realizar todo e qualquer negócio, todo e qualquer relação jurídica. Por exemplo, vocês que estão fazendo o curso de direito, é um direito subjetivo que vocês têm diante de determinados requisitos para entrar na faculdade, no curso de direito, vocês fazerem o curso de direito da mesma forma que a minha condição de professor é uma faculdade que eu tenho de ser professor e, diante de determinados requisitos, limites e possibilidades que a lei assegura, eu ser professor e assim por diante. Então, isso é no campo do direito de propriedade, do direito de posse, de formar um contrato de compra e venda, o que você imaginar. Na vida da gente, tudo é gerido em razão do direito. Tudo é ditado por força do direito. Seja por existir uma ordem, uma norma impositiva, seja por existir uma norma facultativa. E aí é onde tem sempre a questão do direito subjetivo. Então, o direito subjetivo é isso, é alguém, né, ter a faculdade reconhecida pela ordem jurídica. Agora, essa ordem jurídica que é o direito posto, o direito positivo posto, né? Em virtude da qual o titular exterioriza sua vontade. Olha, você vem fazer o curso de direito por a questão da manifestação de vontade, a liberdade de escolha. Você fazer o curso de direito, outro escolhe medicina, outro escolhe engenharia, um escolhe ser proprietário, outro escolhe investir o dinheiro em poupança, na bolsa, outro escolhe ser possuidor de tal ou qual bem, ou de tal ou qual coisa, e assim por diante.
exterioriza a sua vontade. Em virtude, essa ordem jurídica lhe dá a faculdade, lhe dá o poder de você exteriorizar uma vontade, ser proprietário, possuidor, realizar um negócio de compra e venda, fazer o que você entender que deve ser feito. Dentro, aí aqui você veja o próprio conceito, dentro de certos limites, porque a vontade não é ilimitada, ela tem limites, né? Por exemplo, quem é que não quer ser proprietário de um carro, de uma fazenda, de um sítio, de um terreno, de um apartamento, disso, daquilo outro? A primeira limitação é: eu posso ter isso, mas o fato de eu não poder já é uma limitação, né? A condição econômica já limita isso, né? Aí depois os requisitos, por exemplo, para ser proprietário de um bem imóvel, mesmo que você já seja possuidor, tenha adquirido e tal, mas se você não registrou ainda em cartório imobiliário, você não é proprietário, você é possuidor titularizado. É uma coisa você ser um possuidor titularizado. Você compra um apartamento, firma um contrato de promessa de compra e venda, aí já diz, sou proprietário. Não é. Juridicamente. Mas você é possuidor titularizado. Você não é aquele possuidor que entrou de forma clandestina para adquirir a propriedade com o tempo, em razão do lapso temporal, para adquirir o direito ao uso capião, etc. Não. Você já tem uma posse titularizada já de imediato quando você realiza o negócio jurídico. Agora, se você quiser ser proprietário, você tem que passar uma escritura pública e depois ir no cartório registrar. A escritura pública também não lhe assegura direito de propriedade, assegura mais um reforço de titularidade da posse, mas não assegura o direito de propriedade. Vejam como é interessante isso. Aí você veja, para você ser proprietário, você tem que preencher um requisito, que é a condição, no caso de um bem imóvel, você registrar num cartório imobiliário esse título de propriedade, que é o título de posse, que é uma escritura, certo? Então, vocês vejam como é interessante a situação dessa possibilidade. Primeiro, é uma faculdade que você tem, essa faculdade é dada pela ordem jurídica, a ordem jurídica assegura a liberdade do desejo, da sua vontade, da sua manifestação, da forma do que você quer realizar. Porém, dentro de certos limites. Não é eu quero isso, aí vem, ou eu tenho que fazer como diz lá no interior, uma expressão por cima de pau e pedra. Uma expressão bem interiorana. Viu? Há um cabo de olho d'água só se vale de exemplos lá do Alto Oeste. Então, não é querer uma coisa e ter nas mãos, nem pelo poder da mágica, nem pelo poder da força, certo? É pelo poder das limitações, das condições, dos requisitos impostos, ditados, regrados pela ordem jurídica. Por isso que o conceito é bem explicativo, vocês vejam como é que dentro de certo limite, para a consecução dos fins de sua própria escolha, que a sua escolha determina, para você conseguir aquilo que você manifestou vontade, desejo, e está escolhendo realizar na vida. Então, veja que é um conceito descritivo que explicita bem o que é um direito subjetivo e mostra também que esse direito subjetivo ele surge, nasce em razão de uma ordem jurídica, por força do direito objetivo existente em um determinado grupo social, em determinada sociedade, em um determinado país e assim por diante. Bom, mas esse direito é o quê? Esse direito é de quem? Esse direito é o meu direito, é o seu direito, é um direito de cada um, é pessoal, é daquela pessoa, certo? Por isso que é individual ou subjetivo, seu, meu, certo? Esse é o detalhe. Bom, os direitos coletivos, eles já não dá para encaixar aí, por quê? Porque o direito coletivo ele não é meu nem seu, de forma isolada. Ele já passa a ser meu e seu. Aí já começa uma conjugação. Meu e seu. E aí passa a ser
nosso direito, certo? O direito é nosso. É nosso por quê? Porque pertence ou a um grupo, ou uma categoria, ou uma classe, ou a toda a coletividade. Ou existe, se não está formado em grupo, categoria e classe, nós vamos saber o que é isso, grupo, categoria e classe depois, tá certo? De muitos titulares que, mesmo não estando organizados em classe, mas foram atingidos em razão de um ato, de um fato, etc., que nós vamos ver isso lá mais na frente, que é uma espécie de direito coletivo existente na nossa ordem jurídica, para vocês terem ideia como é interessante. E tem outros direitos que nascem em razão de um grupo que forma uma associação, de um sindicato, de uma entidade de classe, como a OAB, a BO, de odontólogo, de medicina, de engenharia, e vai por aí afora. Muito bem. E outros, porque não há divisão para a sociedade daquele bem. Todos participam, todos são titulares, toda a coletividade. Que bens são esses? Que direitos são esses? São chamados direitos difusos, aqueles direitos que são indivisíveis, quantificáveis, não identificavam os seus sujeitos, o titular é toda a coletividade. Como é que você divide o ar poluído para alguém ser poluído num lugar que o ar é poluído? Se o ar é poluído, é para todos. Não dá para você dividir. Só está poluindo a mim. Não, é para todos. Para quem chegou depois também, mais bom dia, viu, Alba? Pois é. Então, o começa aí. É que, primeiro, o direito subjetivo tem só uma classe, porque é só o meu ou o seu, tá certo? Agora, o direito coletivo já não é mais um direito individualizado, não é mais um direito só meu, nem só seu, é um direito já que passa a ser de todos, certo? De todos aí. Esse todos pode ser toda a coletividade, indistintamente, e pode ser de grupo, pode ser de categoria, pode ser de classes, tá certo? E pode ser anonimamente uma diversidade de pessoas que não estão organizadas em grupo, categoria ou classe, mas são titulares de direito, e não seja também compreendido toda a sociedade, toda a coletividade. Eu estou dando aqui algumas ideias para a gente já ir trabalhando a ideia dos direitos coletivos, para a gente ver aí, primeiro, num primeiro momento, a questão da diferença, né, entre os direitos individuais e os direitos coletivos. Bom, se o direito individual ele não é mais suficiente para fazer albergar os chamados direitos coletivos que surgiram, aí a gente diz, bom, mas e o direito coletivo não existia, surgiu assim de um momento para outro, foi uma coisa que se chegou lá, apertou num botão lá do computador, plim, Jesus, os direitos coletivos. Não é assim, não. Também não foi assim, não. Né? Na realidade, esses direitos coletivos, eles sempre existiram também. Só não existiram e não existiam na mesma proporção, no mesmo volume, na mesma quantidade, que passou a existir, vamos dizer assim, a partir, principalmente, do século XX, mais especificadamente, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Quando se parou de ter guerra, aí foi se preocupar foi se preocupar com a vida das pessoas. Por enquanto, se preocupava em matar as pessoas. Em meio século, houve logo duas guerras. A Primeira Guerra Mundial, no início do século, e antes do meio do século, que só veio terminar praticamente no meio do século, a Segunda Guerra. Em meio século, houve duas guerras que matou aí milhões e milhões de pessoas. Quer dizer, o povo se preocupava, num determinado momento, em matar as pessoas, né? Parece que esse problema está querendo voltar também aí, mas eu espero que pelo menos eu não alcance esse momento histórico mais. Eu não queria passar mais por isso, não. Que a gente vê. Eu não queria passar, que eu digo, porque eu só vejo historicamente e já acho a pior das aberrações. Imagina ter que viver um momento desse. Isso para mim, a volta do homem ao estágio da pedra lascada. Mas eu também, por outro lado, eu não vejo muito que o homem evoluiu muito, não. O ser humano não vejo muito. Ele evoluiu na roupa, tem umas roupas bonitas, a qualidade, não é mais aquelas
aquelas cascas de madeira, não é mais folhas de madeira, não é mais. Evoluiu bastante, não é couro de animais, até os couros de animais também estão sendo proibidos, aí evoluiu aí. Em alguns milênios já evoluiu nesse ponto, né? Aí hoje ele mesmo compra roupa, paga caro e ainda faz a propaganda da roupa, quer dizer, tem que ter o nome, a etiqueta para mostrar. A evolução é essa, na parte exterior, né? Na parte interna, o homem é a mesma coisa. Tanto é que você vê que a criança ela nasce com a mesma ignorância que nascia uma criança do início da geração do homem. Ela evolui porque a forma de como ela vai evoluir e se educar é que é muito diferente. Mas todo mundo nasce hoje com o mesmo grau de ignorância, não nasce falando, não nasce sabido, apenas dependendo do meio que ele vive, ele logicamente vai se desenvolver mais, vai ser uma pessoa que você pensa, esse menino é um menino pródigo. Você dá oportunidade, tem meios, condições, ele é pródigo, é sabido, é inteligente, Você deu morando aqui na capital, morando na cidade, ele já nasce com um celular na mão, já vê o movimento. Aí um pobre coitado que nasce lá no sítio, passe 5, 10 anos sem ver um telefone celular. No dia que você mostrar, ele com certeza vai ter medo. Nossa, esse menino é muito atrasado, não conhece o celular, tem medo de um celular, mas também em compensação, o menino da capital, ele tem medo de uma galinha, corre com medo de uma galinha, imagina. Tem medo, às vezes. Gato e cachorro, às vezes, nem tanto, mas também depende do cachorro e do gato, né? Mas de uma galinha, de um pinto, ele vai correr com medo. Olha, o da capital corre com medo de uma galinha, corre com medo de um pinto. Pois é, vocês vejam, os seres humanos nascem tudo ainda do mesmo jeito que nasceu do tempo da Pedra Lascada. Eles vão ser desenvolvidos na medida em que se veja o ambiente em que ele vai ou está vivendo, né? Bom, então, como eu disse, esses direitos coletivos eles já praticamente existiam, só não era. Quando foi depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas começaram a mudar. Primeiro, cessar as guerras, começou a crescer a população, né? Porque antes era para matar. Agora vamos viver. Vamos viver. De repente, no espaço de 50, 70, 80 anos, a gente tem hoje de pouco mais de 1 bilhão de pessoas, qualquer coisa, há 70, 80 anos atrás, nós temos 7 bilhões e tanto, quase 8 bilhões, se não já tiver 8 bilhões. Olha aí a coisa como é diferente. A coisa agora é muito diferente. Né? E aí começa a existir o quê? Os interesses de massa, né? Os interesses de massa. E aí, quando vem aí a década de 50, 60, principalmente, os autores começaram a se preocupar com isso. Os cientistas sociais, os juristas, principalmente, né? Com relação a como era que ia acontecer. Esses interesses, que eram interesses muito relevantes, porém não estavam ainda sendo protegidos ou protegíveis, ainda não eram protegíveis pela ordem jurídica. E aí eu me lembro bem, minha gente, da minha época de estudante na faculdade, aqui, sentado nos bancos dessa universidade, do mesmo jeito que vocês sentam quando pode ir lá, né? Quando a gente está podendo ir lá. O professor dizendo o seguinte: olha, o direito é fácil você identificar a ciência do direito, porque o direito é aquilo que a gente faz inserir dentro da ordem jurídica. É aquela história do direito objetivo e o direito como objeto da ciência do direito que eu falei na primeira aula, né? Quer dizer, aquilo que está dentro da ordem jurídica é direito para efeitos jurídicos, né? Aquilo que não está na ordem jurídica, às vezes é um interesse muito relevante, porém, não está ainda na ordem jurídica, não faz parte do direito, não faz parte da ordem jurídica, pode ser estudado, analisado sob o aspecto de outra ciência da antropologia, da sociologia, de outras formas, de outras ciências
até sociais também, mas não faz parte do direito. E eles davam como exemplo: olha, o ar que respiramos, você imagina, isso é 40 anos atrás, o ar que respiramos é muito importante, mas não está regulamentado quase nada do ar a respeito. E era mesmo, você veja como é interessante. A água que bebemos, o ar e a água é a nossa vida. Olha como isso é importante, interessante. Mas não estão quase nada regulamentado por lei. Então, aquilo que não está regulamentado por lei, mesmo nesses interesses que são essenciais à nossa própria sobrevivência, não faz parte da ordem jurídica, não é direito. Aí a gente praticamente não tem interesse de estudar juridicamente, ou, no máximo, fazer uma análise sociológica, filosófica, antropológica, etc., para ver se entra alguma coisa. Isso eu escutei há 40 e poucos anos atrás, minha gente. 40 e poucos anos atrás, para mim é muito pouco. Para vocês é mesmo que 200 mil séculos. Mas vocês dizem, Maria, que é o dobro da minha idade. Eu chego mesmo a essa idade. Chega a 3, 4, 5, 6, 8, 10 vezes. Pode ficar despreocupado. Não precisa pressa. Basta ficar vivo e fique vivo. Pronto. Que você vê que você chega a essas idades e vai verificando que também elas são insignificantes. 40, 50, 100 anos em matéria de ciência, de conhecimento das coisas, de mudança de acontecimentos sociais, de avanços disso, daquilo, 20, 30, 40, 50 anos não vale nada, um trilionésimo de fração de segundo. Isso é insignificante, não é? Mas aí hoje, eu olhando, você vê aí, isso daí é interessante. Quem vive uma coisa dessa, e hoje eu chego, olho, digo uma coisa dessa, aí vocês dizem assim, Maria, professor, esses professores seus eram os trogloditas, Maria. Nossa senhora, dizer que a água não é regulamentada, o ar não é regulamentado, não existe proteção. Pois é, eu também me admiro por demais, porque muita coisa não era. E hoje está regulamentado. E aí você falar, naquela época, num processo coletivo para a proteção desses direitos, aí era que a coisa estava distante. Nossa Senhora, imagina aí. Aí a distância era muito grande. Aí um professor do processo dizia, isso aí não vai se conversar, não falar, não, porque nem existe processo coletivo, nem existe proteção desses direitos coletivos, então falar disso para quê? Olha aí as coisas como são. Não é? E a gente chega, olha, aí eu vou na vida, vou ensinar processo coletivo, coisa que não tinha nem sequer interesse, nem despertava qualquer curiosidade que sequer de se falar disso na minha época de faculdade. Aí hoje eu venho ser professor, aí já há mais de 15 anos sou professor de processo coletivo. Agora você imagina que você congele um colega meu de faculdade, que ele concluiu a faculdade comigo, congele ele lá no tempo, traga ele hoje para conversar comigo. Aí você, Barro, que eu ligar para sou professor de processo coletivo. Professor de quê? De processo coletivo. O que é isso, Barro? Pelo amor de Deus. Você deixou o curso de direito, abandonou o direito, você não era tão empolgado pelo direito, e você fugiu do direito. O que é isso, pelo amor de Deus? Você foi estudar o quê? Eu digo, tutelas dos direitos difusos. Ele diz, Maria, deve ser alguma coisa de... Você mudou do direito para questão da quântica, essas coisas assim, do universo, você passou a estudar. Pois é, eu sou professor de tutelas de direitos difusos. Ave Maria, por que você abandonou o direito? Dessa forma, foi como eu vi o primeiro livro de processo coletivo no Brasil. Veja como é interessante. Eu tinha terminado a faculdade ali, sei lá, um ano ou dois. Aí um dia eu estava... aqui tinha uma livraria muito famosa, uma livraria universitária, chamava Livraria Universitária, era a livraria mais famosa lá na Rio Branco, e tinha um andar, o primeiro andar, ele era destinado só a livros mais de direito. E lá também, todos os sábados de manhã, tinha uma reunião de grandes figuras
do mundo jurídico, literário e tal, ia para lá no sábado de manhã discutir. Eu era o seguinte, eu era estudante de direito, e depois, como estudo direito, aquela pessoa ali que ficava, eu ia para lá e ficava... lá tinha uns banquinhos pequenos que a gente ficava sentado nesses banquinhos, olhando as prateleiras embaixo, lá, aquelas lá, porque livro bom não está na parte de cima. Na parte de cima tem os esquemas de direito, o direito esquematizado administrativo, o direito esquematizado constitucional, essas coisas que você, para levar para casa, precisa de um carro de mão, porque o livro é tão pesado que não dá para levar na mão. E o conteúdo não dá o conteúdo de um alfinete. O livro pesa 2, 3, 5, 10 quilos, mas o conteúdo não vale um alfinete. Os livros de hoje. E os livros em cima das prateleiras, em cima das mesas, na entrada das livrarias, eles são esses. Para você encontrar livro bom, você tem que se abaixar e ir lá para... Hoje não, hoje é tudo muito cômodo, você faz mesmo no celular, no computador, através da Amazon e pronto, é uma beleza. Mas eu estou falando da minha época. Então, eu ia para lá, então eu tinha aquela curiosidade de ficar olhando os livros e escutando aqueles papos, aquelas conversas, aquelas discussões teóricas, filosóficas, sociológicas, jurídicas, daquele pessoal. Ficava lá escutando e fazendo de conta que não estava prestando atenção a eles, mas na verdade eu estava ali, aí pegava um livro, fazia de conta que estava olhando o livro, que era para escutar aquilo. Então eu fazia muito isso. Aí um dia eu me deparo com um livro, Tutela dos Direitos Difusos, Tutela dos Interesses Difusos. Aí eu, Ave Maria, o que é isso? E aqui no livro de direito, desse jeito, eu já formado em direito. Aí olhei, quando eu olhei, coordenado por Ada Pellegrini Grinovo. Quando diz coordenado, aqui ninguém conhecia a Ada Pellegrini Grinovo, mas você veja as coisas da vida. Eu conhecia a Ada Pellegrini Grinovo porque eu tinha ido a um congresso no terceiro ou quarto ano de Direito, no Paraná, um encontro da OAB, em 78, quando eu estava exatamente no terceiro ano do curso de Direito, e lá a Ada Pellegrini era uma deusa do direito, né? A palestra dela foi preciso encontrar um auditório grande para caber o povo que se interessava em assistir. Aquela coisa aí. E Ada Pellegrini era uma jurista de nome nacional, internacional, porque ela, inclusive, era italiana e estava no Brasil, e todo mundo queria assistir, queria ouvi-la. Aí eu disse, mas essa pessoa é da área de direito, que é a da Pellegrini de novo. E esse tema, o que é isso? Aí eu peguei e fui olhar ali o livro. Aí eu perdi o debate dos grandes expoentes que estavam debatendo. Eu fiquei muito curioso com o livro. Aí olhei, não li mais alguma coisa, mas não entendi nada. Eu digo, mas isso é da área do direito, eu vou levar. Aí comprei o livro por essa curiosidade. E porque era lá da Pellegrini coordenadora. Mas se tivesse sido outro professor qualquer que eu não conhecesse, eu, logicamente, não tinha comprado o livro. Por isso eu tenho esse livro. E por isso eu menciono ele aí na bibliografia como o primeiro livro de processo coletivo no Brasil, minha gente, com o título Tutela dos Interesses Difusos. Vejam as coisas da vida como são. Né? E por isso eu comecei a despertar. Eu trouxe o livro, fui ler, entendi algumas coisas, outras não. Isso eu já formado. Mas eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Foi uma luta maior do mundo e comecei a conversar com colegas, outros diziam, não. Uns diziam, não, isso eu não estou dando. Aí outros mais versados, olha, isso está sendo discutido muito lá fora, na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, isso já é antiga discussão. Nossa, e por que não foi sequer falado isso no curso de Direito? Não, porque aqui ainda não tem nada, então o curso de Direito não foi... para o curso de Direito não foi ainda despertado o interesse do estudo dessa matéria.
A única coisa que se sabia na minha época de faculdade, em matéria de direitos coletivos, eram os direitos coletivos na subdivisão de direitos individuais e coletivos no direito do trabalho. Pronto, esse tinha já, certo? Porque já tinha na própria CLT, e os autores dividiam o direito individual e o direito coletivo. E lembra, os livros eram assim: direito individual e direito coletivo. Do trabalho, só na área do trabalho, certo? Para comentar os direitos coletivos no trabalho. Mas já tinha essa ideia. E também só se trabalhava essa ideia voltada para... Mas não tinha um processo coletivo. Esses direitos coletivos eles eram trabalhados através dos acordos coletivos, das convenções coletivas, do trabalho, certo? E aí a gente estudava isso, ok. Bom, aí vocês vejam, isso fez com que eu fosse despertando para esse ramo de direito e terminei hoje ainda, como eu há mais de 15 anos sou professor de processo coletivo, de direitos coletivos no campo processual. Veja aí as coisas da vida como são interessantes, né? Tá vendo? É assim que a gente evolui, né? Não sei se isso é evolução, mas se for, tá aí uma evolução, né? Muito bem, minha gente. Então, existia esse interesse. Por que existia esse despertar esse interesse? Olha, autores como Capelletti, a Revolução Doutrinária. A sociedade de massa faz perder o sentido de público e privado para se ater ao interesse difuso. Olha aí a posição de Capelletti nesse roteiro. Eu vou pontuar aí 3 ou 4 situações a respeito do processo coletivo para vocês verem como é interessante isso. Só pontuar para a gente se colocar dentro dessa evolução e dentro do próprio sistema dos direitos coletivos. Então, Capelletti começou a ver. Isso foi na década de 60 na Itália. Né? A Itália foi quem mais trabalhou e estudou. Por isso que Ada Pellegrini se interessava muito por esses direitos. E Ada Pellegrini era italiana, então ela conhecia tudo lá, já acompanhou toda a evolução lá na década de 60. Só que isso, na minha época de faculdade, não podia ser falado no Brasil. Também tinha um detalhe na minha época. Uma coisa dessa fosse falada, e você dissesse na aula, perguntasse a um professor: professor, e essa questão dos direitos coletivos hoje, o processo coletivo? Se fosse um professor muito evoluído, e se ele inventasse de responder, querer explicar, ia depois preso eu e ele, ou quem perguntasse e ele, com certeza. Terminou a aula e ia até dar uma explicação na ASA. A ASA era um setor de serviço de espionagem que tinha na universidade, em que todo mundo, qualquer coisa que fosse de sala de aula, passava por lá para depor, né? Explicar, etc. Então, e se fosse um professor que soubesse que um tema desse, ele dizer: meu filho, é o seguinte, vamos cuidar das coisas da nossa matéria. Isso daí é uma coisa que eu não tenho nada a ver, eu não estou sabendo nada disso, não. Ele ia dizer logo isso, né? Estou sabendo nada disso, não quero saber disso, não. Outro mais ousado que quisesse saber, dizer que já estava sabendo também, coitado, aí ia comigo lá para a ASA para explicar o que era isso. E possivelmente ficava preso os dois lá. Então, não era permitido uma discussão dessa, nem um professor. Que professor iria trazer um tema desse? Dizer que, olha, hoje está muito evoluído o processo, na Itália já tem um desenvolvimento muito grande a respeito do estudo do processo coletivo. Coitado, ele nunca mais ia ser meu professor, nem ia ser professor, nem, né? Ele seria preso, seria expulso, seria tudo. Era assim o clima da faculdade, na minha época de faculdade. Mas isso já na segunda metade da década de 70, mas já era um estudo altamente evoluído na Itália. E aí você veja, olha, os autores que eu menciono aí são italianos porque foram os que primeiro realmente se preocuparam com isso. Capelletti com a história da sociedade de massa e já visualizando a questão da proteção jurídica dos interesses difusos. Olha aí, dos interesses difusos. Interesses difusos quais? O meio ambiente, o ar, a água. Olha, isso é interesse difuso. Nós vamos ver daqui a pouco a questão das características desses direitos e nós vamos ver isso bem direitinho, bem detalhado, certo? Ele já via isso. Aí um autor como, por exemplo, Vigorich, centrou seus estudos no interesse coletivo, sendo o interesse difuso apenas uma fase anterior à formação do primeiro, e a questão da legitimidade seria um ou alguns representantes do direito violado. Olha aí, já 2 aspectos. Primeiro, já se dividia um direito coletivo e um direito difuso. Já começava a existir uma questão de divisão do próprio direito. Esse autor
Figueiredo se preocupou com esse aspecto, mas ele se preocupou com outro que era muito importante e é muito importante no direito coletivo, que era a questão da legitimidade. Por quê? Porque nos direitos individuais, nós até já conversamos isso, né? Nos direitos individuais, o direito, nos direitos individuais, o direito você é titular do direito individual no campo do direito material, mas se você vai entrar, mas para entrar com ação, quem é que entra com ação? O titular desse direito. Seja para ingressar em processo, seja para responder processo. Você tem que ter tido ou está tendo uma relação jurídica com o negócio jurídico objeto de uma demanda. Se você não tiver participado de forma alguma da relação jurídica, você não é legitimado nem ativo, nem passivo, nem possivelmente também na condição de terceiro interessado. Vejam como isso no campo do direito objetivo, como isso é visto em termos de legitimidade. Mas se o direito não é meu, é nosso, é de um grupo, é de uma categoria, de uma classe, é de toda a coletividade, agora, quem é que vai ser o legitimado? Porque eu sou legitimado no meu direito, mas o direito agora não é meu. O direito é de todos, o direito é de um grupo, é de uma categoria, é de uma classe. E agora o legitimado? Então discutia-se a questão. Quem é legitimado? Naquela época, nós vamos ver daqui a pouco também no sistema jurídico americano, já existia uma discussão no sistema jurídico americano da questão da legitimidade nas ações de classe americana, né? Que são inglesas, mas que passaram para os Estados Unidos de uma forma mais evoluída. Nessas ações de classe americana, que nós vamos ver as características daqui a pouco, os legitimados eram os titulares, pessoas que fossem titulares do direito e que pudessem, na condição de titular, um ou alguns ingressavam em juízo, defendendo o seu direito e representando os demais titulares desse direito. Isso é o sistema americano que não está bem explicado, mas só para dar uma ideia aqui, tá certo? Não está ainda explicado, mas para dar uma ideia. Muito bem. Aí isso já era uma forma de ver a questão da legitimidade nos direitos novos que estavam surgindo. E esse autor trabalhou em cima dessa ideia. Mas os direitos difusos, eles não são vistos de forma que você tem alguém que é titular. Toda a coletividade é titular, tem o mesmo interesse, tem o mesmo grau de participação. E não é fracionar, porque os direitos difusos eles são indivisíveis, inquantificáveis, e não identificáveis se eles sujeitos. Olha, quem é que vai ser o legitimado aí? Olha aí. Então, esse autor se preocupou com a questão da legitimidade, não é? Já vendo que as coisas já não eram mais possíveis de serem resolvidas com a legitimidade ordinária. Tá vendo? Aí veio, depois, Denty. Sim, e um detalhe no sistema italiano, que aí é o sistema italiano, aí ele dizia a legitimidade caberia ao Ministério Público, ele questionava. Só que o Ministério Público da Itália, aí é interessante, ele não tem o grau de legitimidade que é dado no sistema jurídico brasileiro. Como eu acho que já falei a vocês, o Ministério Público tem um grau de legitimidade no Brasil que nenhum país do mundo tem, principalmente em defesa de direitos coletivos, da sociedade, da coletividade, etc. Isso para o Brasil não era uma discussão, porque a primeira coisa que veio, nós vamos ver que o Ministério Público é legitimado em quase todas as ações coletivas, né? Isso significa dizer que no Brasil a primeira legitimidade que tem nos direitos é do Ministério Público. Então, olha, não era uma questão que pudesse ser um grande óbvio para o Brasil, mas em outros países era muito difícil. E ainda hoje não tem. A Itália não tem Ministério Público na defesa de direitos coletivos, não. Lá as entidades associativas é que são os legitimados na França, na Alemanha, nesses países desenvolvidos e do sistema americano nas ações de classe. As ações na defesa de direitos difusos também só pode ser através de associações. Então, há uma diferença muito grande. Bom, então, veio o quê? Denty. Esse autor, ele logrou estudar o tema dos direitos coletivos voltado para uma espécie de ação, que ele denominou de ação ação pública,
denominada de pública, ação pública. Olha, veja que detalhe interessante. No Brasil, que aí surgiu a primeira ação na defesa de direitos coletivos no Brasil e no mundo, qual é a ação primeira concebida dentro de uma concepção de um processo coletivo? A ação civil pública. Olha, foi toda com base nessas lições desse autor aí, já que preocupado, conterrâneo de Aldo Pellegrini de novo, conterrâneo de Aldo Pellegrini de novo, com trabalhos que foram apresentados discutindo essa matéria nesse livro, Tutela dos Interesses Difusos. Eu não sei se eu falei para vocês, esse livro foi o seguinte, na realidade ele não é um livro escrito por Aldo Pellegrini, ele é um livro que Aldo Pellegrini coordenou uma série de palestras que foram dadas em um congresso que ela realizou em São Paulo por volta de 83. O livro é de 84 e ela realizou esse congresso aí por volta de 83. Para quê? Ela realizou esse congresso para trazer exatamente os autores mais, vamos dizer assim, importantes que discutiam sobre essa matéria na época no mundo. Então, ela pediu que os autores trouxessem suas palestras escritas, porque ela já tinha a intenção de depois publicar, porque isso não tinha nada no Brasil ainda. E ela reuniu o quê? Aqueles autores brasileiros, alguns autores brasileiros que já se interessavam pelo tema lá de São Paulo mesmo. Só de lá, muitos procuradores do Estado, do Ministério Público de São Paulo, e que ela reuniu esses autores ao lado de autores italiano, francês, espanhol, alemão, americano. O livro tem vários trabalhos, inglês, português, espanhol, italiano, francês. Os trabalhos dos autores de cada país estão na língua de origem, nesse livro, certo? E outro detalhe, ela pegou, e cada tema que foi discutido com uma palestra daquela dos autores, eles faziam um debate no final, e ela fazia as conclusões desse debate, organizou de forma que cada ponto debatido, a legitimidade, o tipo de ação, a espécie de direito discutido, tudo aquilo, fizesse depois da palestra um grupo de debate para reunir as conclusões que cada tema levariam ao grupo, ao Congresso, a divulgar as conclusões de cada tema. E no final de cada palestra desse livro, tem exatamente as conclusões que o Congresso deu naquele momento histórico sobre aquele tema. Repare que o livro é interessante por esses aspectos, né? E ela explica isso na apresentação do livro, né? Pois bem, minha gente, esse livro era para quê? E esse congresso era para quê? Era para dar embasamento teórico, científico, da ciência do direito, para poder ser elaborado o anteprojeto da ação civil pública. E na ação civil pública resultou uma lei calcada todo no pensamento que foi objeto de discussão neste congresso que está nesse livro. Se a gente for estudar o livro, a lei, à luz daquele momento histórico, é isso que nós vamos entender, compreender, e nós vamos estudar a lei da ação civil pública, detalhar, e eu vou mostrar porque é que naquele momento foi de tal maneira, hoje como é que ela está, tudo, a evolução que houve, a diferença que houve. E ela surgiu só para a defesa de direitos difusos, porque na época era o único direito das espécies de direito coletivo que podia se ter uma concepção mais consolidada. Então, vocês vejam como é interessante as coisas, como surgem, como nascem, né? Pois bem, só que tem um detalhe, esses direitos, apesar de serem muito discutidos na Itália, França, Alemanha, lá eles não têm quase nada de regramento sobre essa matéria. Eles não têm uma ação civil pública, eles não têm um código do consumidor. Não. Eles têm, em matéria de consumo, a França, todos eles já fizeram alterações, e hoje já tem alguns que têm leis especiais em matéria de consumo, em matéria de proteção da água, do ar, etc., porque a
a Europa como um todo, eles se preocupam muito com a questão da água. Tudo na Europa é estudado levando em consideração a questão da água, né? Porque eles lá têm muita dificuldade, é muita gente, e até o mar que eles têm, o Mediterrâneo, o mar que eles têm, não é tão grande, não tem o volume d'água que tem o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, né? É tudo muito diferente, né? Então, eles têm uma preocupação muito grande da preservação do Mediterrâneo, é por isso que o Mediterrâneo é muito falado, não é nada de oceano bonito nem nada, eles procuram proteger o que tem, que em relação ao Oceano Atlântico, é um açude, e ao Pacífico é uma cacimba. Então, Deus no livre que eles escutam, né? Mas eles têm o maior amor do mundo, aquele oceano, e aquilo é a coisa mais que deve ser mais preservada no mundo, e acabou-se. E está certo, certo? Aqui não, a gente joga tudo no oceano, joga lá para o oceano. Então, mas lá não é assim. Bom, lá não tem, minha gente, é interessante. Por quê? Porque lá se estuda a ciência do direito nessa parte. A questão de uma ordem jurídica é uma questão de se desenvolver a ciência e verificar, ou a ciência desenvolver o seu objeto, que é o caso, o direito posto, para saber se é o caso de se fazer uma norma, etc. Eles lá, apesar de serem os pai da criança em termos de surgimento dos debates e de serem o mais avançado, quando a gente quer fazer um mestrado, doutorado em matéria de direito coletivo, onde é? De processo coletivo. Vai para a Alemanha, a França, a Itália, para os Estados Unidos. Engraçado, os Estados Unidos tem uma base boa, mas esses países da Europa tem quase nada. A Alemanha não tem nada, ainda hoje. Sabe por quê? Eles estudam, sabem tudo, na parte da ciência do direito. Mas a Alemanha fez o seguinte: na década de 50, eles tiveram um caso lá muito difícil de ser resolvido através de um processo individual. E aí fizeram o seguinte: reuniu o judiciário e o legislativo, porque na Europa, diferentemente do Brasil, os poderes são realmente harmônicos. Cada um tem sua tarefa, mas eles são harmônicos. Eles se sentam, conversam, discutem o que é para fazer, para tirar. A França, por exemplo, não tem controle de constitucionalidade, mas quando o judiciário se depara com uma lei que eles dizem que é inconstitucional, eles dizem que não pode declarar inconstitucionalidade, mas comunica ao parlamento que o tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo tal da lei, e se o parlamento puder fazer aquilo, o parlamento imediatamente coloca, é uma coisa que eles colocam como se fosse no Brasil, em termos de urgência, de atender aquele pedido, de que é uma coisa que é necessária para a sociedade. Porque lá eles vejam o interesse da sociedade. Aqui, se um Congresso que tem, nós vamos ver o controle de constitucionalidade, tem a obrigação pela Constituição, mas quando eles recebem uma comunicação do Supremo, e o povo diz o quê? O Supremo só vive interferindo junto ao Legislativo, vai cuidar dos seus afazeres. E olha que aqui nós vamos ver que o Supremo tem muito poder em matéria legislativa. E lá nem tem, né? Mas eles se reúnem e têm o maior interesse de atender aquilo, de corrigir, de revogar, de fazer a lei e assim por diante. Aí, esse caso da Alemanha, eles se reuniram, aí o parlamento disse, mas altamente desconfiados, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma lei especial para ter um processo para esse caso. Se ele tiver sucesso absoluto, a gente, logicamente, faz uma lei geral para todos os casos que se apresentarem. Fizeram, mas a ação especial que criaram não teve lá muito sucesso. O que aconteceu? Eles disseram: não vamos regulamentar isso, porque não adianta estar regulamentando uma coisa que não funciona a contento. Aí é por isso que eles fazem o seguinte crítica. Eu já participei de um congresso brasileiro com germânico, com alemães, né? Há uns 10 anos atrás, ou por aí assim, e os alemães, eles fazem, os brasileiros ficam dizendo que a Alemanha não tem, eles dizem: olha,
Não adianta ter muito, porque vocês têm tudo aqui, mas funciona alguma coisa que preste? Eles dizem desse jeito, descaradamente. Alguma coisa funciona aqui que preste? Ele diz assim. Há 10 anos atrás eu ouvi ele dizendo assim, descaradamente. Pelo menos foi o que a tradutora me passou. Não adianta ter, não, e não funcionar. É porque eles são ciosos das suas responsabilidades. Se a gente tiver, vai funcionar. Ou é para funcionar. Aqui não, aqui é tudo invertido. Se estuda e tem aprofundamento, se conhece o processo coletivo, não. Tanto é que de 1.800 e tantos cursos de direito que existem no Brasil, não tem 10 que tenham processo coletivo. Tá certo? Já começa daí. Logicamente, quem está fora quem termina o curso de direito não está sabendo nada disso. Está praticamente quase que igual à minha situação na época que eu saí da faculdade. Tá vendo? Olha aí a diferença. Né? Tem logo isso. Mas o que acontece aqui no Brasil? O Brasil não tem a conhecimento sobre a ciência do direito em matéria de processo coletivo, mas tem o maior acervo legislativo de processo coletivo no mundo. Isso é o quê? Resultado de subdesenvolvimento. Se ouve falar numa coisa, vamos criar. Cria-se. Aí agora você vai estudar, vai botar. Aí a gente só Deus sabe como são essas ações coletivas no Brasil. Né? E aí é por isso que já começa a surgir outros ramos de direito dentro do direito coletivo. O chamado processo estruturante, que se resolve as coisas mais no âmbito e no campo da negociação, porque se for para o judiciário, coitado, o desastre é grande. E o processo coletivo sancionatório, como a ação civil, a ação de improbidade administrativa, a ação anticorrupção das empresas, tudo que nós vamos ver aqui. Então, começa-se a fugir para outros campos. Por quê? Porque não se sabe sequer ainda o processo coletivo na sua origem, na sua forma. Não tem a mesma eficiência, eficácia, é cheio de limitações. A jurisprudência limita demais os institutos jurídicos em matéria de processo. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos saber disso mais na frente. Estou só avisando que tudo isso a gente vai estudar, certo? Pois bem, minha gente, então essa evolução doutrinária, concluindo aí com o Eduardo Graça, que cuidou da despersonificação da titularidade do interesse, verificando a possibilidade de um indivíduo ou grupo representar interesses coletivos. Também a Gross trabalhou com a questão da legitimidade, mas ele trabalhou em cima da ideia, olha, vamos distinguir a questão do interesse público do privado, que não é mais suficiente, foi como Capelletti fez também, não é mais suficiente aquela divisão do interesse público e privado. Porque interesse público é o quê? Voltado para os interesses de uma entidade de direito público. Mas, às vezes, os interesses da entidade de direito público, eles se chocam com os interesses da coletividade. Isso é muito frequente, principalmente em matéria de direitos coletivos e difusos, em matéria de meio ambiente, em matéria de consumidor. Quantas vezes a gente não vê o choque que existe entre o interesse do Estado e o interesse da coletividade em relação a determinados direitos coletivos? É super frequente. E aí vem a questão, olha, inclusive da legitimidade. Como é que se vai dar a legitimidade ao próprio Estado, né? O Estado legitimado de um interesse que ele entra em choque, porque o Estado, muitas das vezes, nas ações coletivas, em regra, o Estado está no polo passivo. O que a gente vê frequentemente é o Estado no polo passivo. Então, nem o Estado seria suficiente. Então, ele trabalhou com a ideia de ser um representante da coletividade ou do grupo, ou da categoria ou classe, mas nós vamos ver depois, nós vamos ver aqui no nosso sistema, que na realidade essa legitimidade terminou sendo aquela imposta pela ordem jurídica. Nós vamos chegar lá à conclusão disso, só avisando aqui como foi que foi resolvido o problema no Brasil e como é que é resolvido no mundo. Eu vou explicando sempre essas situações. Bom, aí você diz, mas professor, lá no sistema europeu que você falou, não tem muitas normas, e como é que resolve? Não, são países que têm muito interesse em direitos, principalmente em meio ambiente, de consumidor. Meio ambiente, consumidor lá não tem o mesmo preço,
não prezam tanto como aqui, não. Lá o problema lá, sério, que leva muito a sério, é a questão do meio ambiente. E como é que eles trabalham isso? Bom, a questão do meio ambiente, e nesses países desenvolvidos, a Alemanha, por exemplo, que é a maior interessada, é a maior divulgadora, é quem mais estuda esse assunto, quem mais onde tem um Partido Verde, que é lá mesmo, o Partido Verde não é para fazer acordos e ser de momento histórico para uma eleição, não. É porque quem vai para o Partido Verde tem uma convicção de defender os interesses e o projeto do partido. É diferente. Tanto é que ele não é um grande partido, mas é muito falado. Tem poucos membros, tem pouca representação, mas é altamente significativa, certo? E é um país muito interessado em discutir a questão do verde, sempre eles falam a questão do verde, a questão do meio ambiente. Né? Pois é. E como é que eles não têm uma parte? Não. Por quê? Porque quando se trata de direitos difusos, de meio ambiente principalmente, quem é que vai a juízo? Quem vai a juízo é uma associação. E eles lá é o seguinte: a associação vai a juízo, a juíza demanda, os efeitos da sentença é erga omnes, vai alcançar a todos. Então eles trabalham o quê? Como lá há um desenvolvimento da ciência, eles lá têm a concepção que um processo na defesa de um direito coletivo pode ser ajuizado por uma entidade que represente aquele tipo de interesse, que defenda aquele tipo de interesse. Então, a Associação de Defesa das Árvores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem. É lógico que ele sabe que essa associação tem legitimidade. Aí vai, aceita a legitimidade. Eles têm conhecimento. Aí todos os juízes têm, porque já estudaram na faculdade, isso, tem consciência. E que os efeitos dessa sentença será o quê? Será um efeito erga omnes, destinado a todos. Para isso precisa ter uma norma. Para eles, precisa ter uma norma para dizer que tem efeito erga omnes? Não. Se o direito é de todos, o efeito da sentença só pode ser de todos. Eles não raciocinam de outra forma. Não precisa de uma norma. Aqui a gente diz, mas a gente não sabe, bota na lei e ainda se faz o contrário. Subdesenvolvimento é coisa séria. Precisa ser levado bem em consideração. Então, vocês vejam como é interessante a questão cultural, de desenvolvimento, de conhecimento, educacional, tudo, minha gente. Aí você aqui vai fazer um mestrado, um doutorado, aí você vai estudar aonde? Na Alemanha, na França, na Itália, nos Estados Unidos. Chega lá, cadê a lei da ação civil pública daqui? Não tem, não. Ih, Maria. Aí você vai estudar o quê? Um caso de 1960, de 1970, nos Estados Unidos. Vai estudar o controle de constitucionalidade difuso primeiro, lá de 1804, de 200 e tantos anos. Fala, meu Deus, eu vim para aqui para estudar um julgado. Aí você diz, e esse julgado não foi modificado? Não, porque se for aqui, se for um do STJ, do Supremo, há 2 meses atrás, você diz, nossa, esse julgado é muito antigo, tem 2 meses. Veja aí se não já modificou essa jurisprudência nos últimos 30 dias. É brincadeira, olha aí. Olha o que é subdesenvolvimento, instabilidade, atraso. São essas coisas, minha gente. E você lá vai estudar, você pensa que vai estudar, lá não estuda o texto de lei, não. Estudar texto de lei? Não. Você, quando precisa de invocar uma coisa, você pega um precedente. Pega um precedente, estuda um caso concreto, é assim. Entendeu? Para poder você estudar em cima daquilo. Certo? Aqui a gente estuda a lei, porque o nosso, a nossa cultura leva a isso. A gente traz algum exemplo, mas com o mesmo modo do mundo, que você dá o exemplo num semestre, no outro pode já estar diferente aquilo. A própria lei, eu, por exemplo, há 2 meses atrás, eu ensinei a ação de improbidade administrativa de um jeito. Agora eu já vou ensinar vocês de outro. Tendo muita coisa sido alterada, modificada. A própria lei, imagina aí. É preciso a gente pensar nisso, porque a gente pensa porque uma coisa tem nos Estados Unidos, na Europa, e quer copiar para o Brasil, vai dar certo? É uma
isso pode dar certo, não dá certo. Porque a questão não é de ter aquele instituto jurídico, é de saber se nós temos uma sociedade e temos cultura, conhecimento, educação, tudo já que possa albergar aquilo. O direito é aquilo que uma sociedade suporta, como as decisões judiciais, como as leis. As pessoas ficam muito revoltadas com a lei, com a reforma da Constituição, com isso, aquilo que o legislador faz, que o constituinte derivado faz. Mas, minha gente, é o seguinte, a lei não sai do jeito que a gente quer, não. Ela sai do jeito que a sociedade suporta, ou tem condições de suportar, ou tem seus representantes lá. Os representantes que tem lá são esses que vão fazer a lei. Aí você diz, mas eles não estão me representando, não. Estão. Eu não votei em nenhum deles. Não. Mas a sociedade, olha, as coisas não são eu. As coisas são nós. A diferença. Quer dizer que eu tenho que suportar. Bom, eu não sei. Eu sei que o que é coletivo não é meu, é nosso. Tá ruim a sociedade? Tá. Vamos modificar a sociedade. Como? Primeiro, educação. Será que é isso que nós estamos preocupados em ter a melhor coisa do mundo? Nós estamos preocupados em ter a melhor educação? Será? Será? Isso vem desde que eu nasci. As primeiras palavras que eu escutei na vida foi dizendo: olha, a educação é muito importante. Pronto, daí nunca mais esqueci. Eu acho que foi as primeiras palavras que eu escutei. E olha que continua do mesmo jeito. Porque subdesenvolvimento não muda do dia para a noite. 50, 100, 200, 300 anos é café pequeno. Daqui a mais uns 500, 1000 anos, aí as coisas estão melhor. Se a gente se preocupar hoje. Como nós não estamos preocupados hoje, eu sei lá se 500 anos vai ser suficiente, 1000 anos, 2000, sei lá. Pode ser que a 15ª geração, daqui a mais 500 anos, esteja preocupada com o que a gente já deveria estar preocupado hoje. Aí, com mais 500 anos, as coisas chegam. É assim. Porque nós também estamos fazendo o que temos hoje em razão do que fizeram há 500 anos atrás, quando descobriram o Brasil. Trouxeram para cá só gente desqualificada e nós continuamos ainda sofrendo as consequências. Muita gente. A colonização dos Estados Unidos foi com o melhor que existia da Inglaterra. A colonização do Brasil foi com o pior que existia em Portugal. E pronto. Olha aí a diferença. Aí, mas professor, já faz 500 anos. Não, 500 anos é mesmo que 500 bilionésimos de segundo. Não vale nada. Olha, mas você conta aí você conta aí as coisas que descobre um cérebro, não sei o que lá, um cadáver, não sei aonde. Tem 10 bilhões de anos, imagine, milhões de séculos, e não sei o que lá. Que diabo é 500 anos em cima disso? E nós ainda estamos nesses bilhões de séculos que existe gente, ainda estamos nesse estágio. O que diabo é 500 anos, pelo amor de Deus? Não é nada, 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 nada. Então vamos trabalhar mais 5.000 anos aí. Se começando hoje. É assim, minha gente. Infelizmente, eu não sei, não adianta a gente querer apressar. É claro que existe. A sociedade ela é altamente cíclica e altamente desigual. Ela não é desigual só economicamente, ela é desigual culturalmente, educacionalmente, porque também as pessoas, os lugares que se vivem são os mais variados. Aquilo que eu disse no início com relação à criança, são os mais variados. Uns se desenvolve mais rápido, tem uma visão maior, já estudou até nas Europas, já estudou até nos Estados Unidos, já fez curso, chega com aquela visão. Aí lá é tudo bonitinho, mas quando chega aqui vai fazer as coisas do Brasil. E fica indignado com as coisas que é feito no Brasil. Pois é assim. E daqui a mais 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 anos, a gente talvez esteja melhorando um pouquinho aí e tal, mas já está no estágio bom, já está entendendo o que é uma ação civil pública, já está se estudando o que é uma ação popular, mais ou menos. Pois é, mas eu estou passando, já faz 15 anos que eu sofro aqui, para poder daqui a 500 ou 1.000 anos se entender isso. Desse jeito. E as outras faculdades que nem estão fazendo, e o povo que está se formando direito nem está vendo isso.
1.800 e tantos cursos de direito tem no Brasil. Quantos cursos tem processo coletivo na forma que a Universidade Federal dá? Não tem 10. Estão vendo como são as coisas? Nós temos o privilégio. Ainda tem um professor que eu me propus a dar processo coletivo, porque possivelmente, se eu não me propusesse a dar processo coletivo, com certeza essa matéria já tinha caído. Agora, é uma matéria que estuda os institutos jurídicos mais dinâmicos e evoluídos que existem dentro do sistema jurídico brasileiro. Estudos de controle de constitucionalidade, estudo de ação civil pública, ação popular, ação de improbidade, todas as ações que estão sofrendo ainda alteração para poder ser aperfeiçoado. Mas se eu não ensinasse, é bem possível que não tinha. Talvez o curso jogasse aí para uma matéria opcional, para no dia que aparecesse um professor que quisesse dar dessa matéria. Pois é assim, minha gente. Ou seja, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte é muito avançada, mas não está num estágio ainda, infelizmente, a matéria de direitos coletivos não está num estágio brasileiro para atender os anseios do que existe de mais moderno no mundo. No mundo, o anseio é esse. De se entender ainda. Não é nem de ter ainda a legislação. É de se entender e de se aplicar naquilo que é possível para atender às necessidades dos tempos atuais. No Brasil, tem-se tudo. Aí não atende o quê? Preciso ter cuidado nisso. Certo, minha gente? Bom, aí aqui, olha, por isso que eu falando tudo isso, olha, o sistema italiano, da França, Holanda, já falei da Alemanha, a Inglaterra. A Inglaterra tem um sistema interessante, que é as class action, que é as chamadas ações de classe. Agora, na Inglaterra, esse sistema de ações lá praticamente é inaplicável, embora tenha surgido lá. Mas por que lá é inaplicável? Porque a Inglaterra é um sistema de parlamento, considerado o sistema parlamentar mais puro. Se não, é considerado como o puro, porque é o mais puro que existe dentro do sistema parlamentar existente no mundo. É o inglês. Certo? Então, lá, o judiciário lá é um... Primeiro, não é poder, como não é na França. Segundo, ele fica restrito a decidir questões de interesses eminentemente privados. Questões que envolvem interesse público, Estado, órgãos estatais, entidade de direito público, e de choque entre o direito público e o direito coletivo, ou um direito do cidadão mesmo, não, isso daí não é resolvido pelo judiciário, não. Isso daí tem que ser resolvido a nível de parlamento. Logicamente, o parlamento de lá também não funciona com as competências que daqui. Lá tem o parlamento de lá, tem umas competências que as atividades são exercidas como se você, no Brasil, visse como se fosse um órgão do judiciário. Não é? O parlamento de lá tem uma outra sistemática de funcionamento. Aí tudo é resolvido no âmbito parlamentar, visto sob uma perspectiva de fora, assim. Mas, na realidade, eles têm formas de resolver essas questões através de determinados órgãos do parlamento, que corresponderia no Brasil a se ir ao judiciário para resolver isso. É mais ou menos assim. O sistema é muito diferente. Mas essas espécies de ações, elas foram trasladadas para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos, como lá o sistema é presidencialista, aí as ações tiveram uma receptividade bem maior do que do sistema inglês. Mas também tem um detalhe. Lá, essas ações, chamadas ações de classe, elas são receptivas, primeiro, em alguns estados, porque no sistema americano é sabido que cada estado tem um código de processo civil diferente. Tá? Lá, a ordem jurídica e os tribunais, por isso que lá uma decisão judicial não vai à STJ nem à Supremo, como o sistema jurídico brasileiro. Lá, inclusive, os tribunais estaduais, em muitos estados dos Estados Unidos, ele tem o nome de Supremo Tribunal de Justiça, porque é a Suprema Corte de lá.
é onde terminam as ações. As ações lá terminam em segundo. Aí vem aquela imbecilidade das coisas no Brasil ser resolvida em âmbito de segundo grau. Minha gente, esses países que resolvem as coisas em âmbito de segundo grau é porque não tem outro grau. O segundo grau já é o último grau. Não tem os órgãos jurisdicionais para você ir, não tem os recursos, não tem a forma, não tem a estrutura. Aí termina em segundo grau. Como é que nos Estados Unidos vai para um terceiro grau? Lá não tem STJ, lá não tem Supremo Tribunal Federal com a competência de recursos excepcionais que tem no Brasil. Não existe isso. Como é que vai? Não tem terceiro grau, minha gente. Nem quarto, nem nada. O Brasil tem porque tem. E analisando a questão sob o aspecto formal, mas é assim. É um país formado de uma estrutura que não tem as autonomias e não tem dos estados ou de províncias, como no sistema europeu, e não tem o esgotamento de instância em segundo grau. É diferente. Mas é uma estrutura lá montada para isso. Para você ter essa concepção, é preciso que você conheça e mude a concepção da estrutura do Estado. Não é só chegar. O negócio agora é uma emenda para não ter recurso especial, não ter recurso extraordinário, não ter julgamento em terceiro grau, de qualquer. Não é só da matéria penal, é de qualquer matéria. Minha gente, não dá para você modificar só isso. Isso vai ser um desastre. O sistema jurídico brasileiro não comporta uma mudança só nesse sentido. Eu até concordo numa mudança, mas numa mudança de estrutura geral. Você chegar e só modificar que não vai haver mais recurso especial extraordinário, isso vai ser o pior dos desastres. Um primeiro grau brasileiro, cujo funcionamento da justiça é só singular, de juiz singular, um primeiro julgamento ocorrido, um juiz singular, e um segundo julgamento ocorrido num colegiado de 3 pessoas. E a gente não é assim. No sistema, nesses outros sistemas, as causas de grande relevância, no primeiro grau, elas já são julgadas em colegiado. E colegiado, no mínimo de 5, vai para 10 e aí por diante. Aí aqui você tem um julgamento singular, já sendo um julgamento quase terminativo e já sendo um julgamento de última instância em segundo grau, com 3 membros. Se você não mudar essa estrutura, isso vai ser um desastre, minha gente. Ora, é um desastre. Aí os tribunais superiores, só se vive falando nos casos em que o Supremo julgou um habeas corpus de um crime de insignificância, a STJ manda liberar, julga processo perdendo objeto pela insignificância. Por isso, por quê? Porque o primeiro e segundo grau daqui não presta. Se prestasse, isso não ia lá. A realidade é essa. Por que um processo desse chega lá condenando uma pessoa que roubou uma xícara de café de R$4, de R$3? Por quê? Porque o desgraçado foi condenado no segundo grau, aqui, de 4 por 4 ou R$5. E como é que vai se falar uma coisa dessa? Ave Maria que não tivesse o Supremo. Você imagina? Já pensou? E os erros que se cometem em primeiro e segundo grau? Já pensou se não tivesse o STJ e Supremo? Minha gente, é preciso primeiro se debater, discutir e verificar que é uma questão de estrutura, é uma questão de educação, é uma questão de cultura, e lá já é secular. Não é chegar e pegar as coisas e copiar e jogar para cá, assim, vem um bolão de barro, pega na sua cara, você fica doido, nunca mais se apruma na vida. É assim que fazem com as coisas, com os institutos de direito. E os papangus de viola do Brasil inteiro ficam batendo palma. Porque imbecil bate palma para tudo que é babaquice da vida. Quem quer que seja. Não me interessa que aqui eu não tenho negócio, não é ABC, é por quem quer que seja. O que nós temos que mudar e verificar é o interesse da coletividade. Não é de A, de B e de C, não, que essa porcaria do Brasil também só não presta porque só se volta cada um para o interesse de fulano, ciclano, beltrano, nomina logo, apaixona-se logo por alguém. Eu não tenho paixão, eu tenho ódio desses alguém, certo? De qualquer um, dos que tem, dos que tiverem, dos que vierem já, sem saber nem quem é, porque meu interesse é público. É diferente. É um interesse da coletividade, é um interesse
que se presta a corresponder à realidade de uma estrutura organizacional de um povo, de uma sociedade. No dia que pensaram desse jeito, está pensando comigo. Agora, se pensar em A, B, C, D, E, F, G, H, tô fora. Tô fora. Não existe isso. Tá certo? Bom, só para dar uma ideia, eu não estou defendendo ideia de A, B, C. Eu estou defendendo ideia de interesse público. E mostrando aqui as diferenças culturais, estruturais, para poder a gente não estar caindo nesse conto do vigário. É muito barato esse conto. Esse conto é muito pueril, elementar. É uma coisa assim de gentinha. Me perdoe talvez até aqui uma forma de... Me perdoe, eu não sou gentinha na área de um conhecimento meu. Eu não posso me igualar, pelo amor de Deus. Eu tenho 40 anos que estudo. Aí eu vou me igualar com quem não tem 40 segundos de nem ouvir falar das coisas? Não posso, nem vocês. Nem vocês podem. Vocês estão aqui para quê? Para aprender ou para ser um gado tangido? Não. Se deu respeito. Vamos lá, Cícero levantou a mão aqui, é para mim? É? Sim. Não, só para falar um pouco, professor. É o seguinte, o senhor falou, né, até a terceira instância. Agora, às vezes eu fico pensando assim, ajuizou uma ação, ganhou na primeira, aí recorre para a segunda, passou pelo colegiado, aí tem que ir para a terceira instância. Eu acho que, assim, eu sei que quanto mais chance do cara tiver para recurso, tranquilo, mas se surgir fatos novos, né? Eu acho assim, se surgir fatos novos, seria interessante. Se não, eu acho que segunda instância, para mim, já morrer com ação. Eu não sei. Você já teve muita experiência de ter ações na vida, de acompanhado, Cícero? Não. Só mais na prática do curso, né? E ações minhas mesmo. Não. Olha, eu quero dizer a você o seguinte. Primeiro, vamos trabalhar a ideia em cima de... Tem questões e tem questões. Você veja que eu disse aqui, por exemplo, que no sistema europeu tem muitas questões de alta relevância que, em primeiro grau, já é julgado com colegiado, porque é muito difícil. Você veja o seguinte, no sistema americano, porque o interesse econômico lá é muito forte, você sabe de quem é a competência de falência e concordato no sistema americano? É da Justiça Federal. Vocês vejam como eles dão importância. Não quero nem que o Estado resolva, tá vendo? Olha as questões culturais e de prevalência de valores. E como é o julgamento? Já é em primeiro grau em colegiado, certo? Ações penais, a maioria, tudo é em colegiado por jurados ou qualificados ou não qualificados, dependendo da questão. Eu estou de pleno acordo com você, quando dependendo da questão, certo? Agora, veja também que o erro não é só na existência de fato, não. Nós estamos vendo muito erro grosseiro de direito. E esses tribunais é quem não é. Se tiver os erros tendo erro aí, não tem o que falar. Mas e por que os tribunais superiores estão corrigindo aí essas situações que eu citei desse erro? Por que é? Você imagine por que é que chegou um habeas corpus, por que é que chegou um recurso especial ou extraordinário de uma pessoa que roubou um quilo de feijão no supermercado. É que ele está preso, meu amigo, e está condenado por um quilo de feijão que roubou. Será que isso justifica? E passou pelo primeiro e segundo grau. É uma coisa desimportante economicamente, mas é muito importante juridicamente. Ou você não acha? Eu acho. Juridicamente. Com certeza, né? Mas aí você situação Pois é, olha, Camila está dizendo porque o judiciário é racista e classista. Pois é, então se ele é racista e classista, nós não podemos ter um sistema que se esgote nesse racismo e classismo. Olha, infelizmente, desgraçadamente, isso. Infelizmente, nossa sociedade não comporta esse esgotamento de tudo em segundo grau. Agora, eu concordo com você. Você veja o seguinte, tirou-se, por exemplo,
60% dos processos de STJ e Supremo, principalmente do STJ, com o juizado especial. 60%. Só com o juizado especial. Claro que dentro desses 40% ainda poderia se tirar aí, sei lá, 20%, 30% também, que não precisava se utilizar disso. Entendeu? Então, as coisas têm que serem o quê? Purificadas, analisadas, estudadas e muito bem condensado no conhecimento para poder a gente fazer uma coisa para se ter menos erros. Também não se... O homem não é perfeito, não quero aqui perfeição de nada. O homem não é perfeito. As coisas dos homens não são perfeitas também, certo? Mas dá para a gente trabalhar, ir trabalhando essa... vamos dizer assim, purificação talvez já seja exagerado, um melhoramento, um melhoramento. Porque, professor, infelizmente nós não temos pessoas assim como o senhor, muito coerente, né, na justiça. Se tivesse, em segunda instância já estava tudo resolvido. Nada, olha, aí o que eu terminei de dizer, a sociedade é assimétrica, né? Ela é assimétrica. Então, nós temos esse problema. Nós não temos uma sociedade simétrica. Nós temos uma sociedade assimétrica. É a mesma coisa de você quando vota e você vendo os representantes que se tem e você fica com a mão na cabeça. Como é que pode, minha Deus do céu, uma sociedade escolher um parlamento desse, um administrador desse? Então, eu estou falando isso de forma universal. Aí você diz, bom, mas acontece que fomos nós. Olha a história do direito coletivo. O direito coletivo somos nós. E nós não somos nivelados. Nós somos assimétricos. E temos os altos e baixos, aí não dá. Bom, mas eu estou dando minha parte de colaboração, viu, Cícero? Pelo menos a matéria eu estou dando aqui. Para poder daqui a 500 anos a gente modificar, se Deus quiser. Eu não tenho pressa, não. Quem tiver pressa que se agonie, como diz o Matuto. Eu não tenho pressa. Eu espero os 500 anos. Se vocês não quiserem esperar, tudo bem. Se vocês não quiserem esperar os 500 anos, eu espero. Pegando o pensamento de Renato Russo, né, ele dizia que não adiantava consertar o resto, conserta a si mesmo que ajuda pra caramba. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, né? Cada um fazer a sua parte já dá uma ajuda danada. Cada um carregar uma gotinha d'água no bico para apagar o incêndio. Se for um só, vai ser ridículo, mas se for 1 trilhão de gotas d'água, talvez já dê até um pote d'água aí. É assim as coisas, viu, Cícero? Tá bom? Ainda tem alguém alguma pergunta, alguma colocação? Não? É assim, meu caro Cícero, a vida é complicada. Bom, então, como eu estava falando dessas situações, aí no sistema americano, como eu falei, né, que importou a ação de classe do sistema inglês, né, e em alguns países em alguns estados dos Estados Unidos funciona bem, mas lá não funciona, essas ações de classe lá não funcionam, por exemplo, em muitos estados e na Justiça Federal. Por quê? Porque na década de 60 ou 70 teve um caso da Justiça Federal que chegou à Suprema Corte Americana. E eles exigiram que para que o processo coletivo tivesse sucesso e se estendesse os efeitos da decisão a todos, nos Estados Unidos, o interesse individual é muito forte, né, minha gente? Então, a Suprema Corte decidiu que para que a decisão judicial tivesse efeito contra todos, é preciso que todos tivessem, mesmo sendo favorável à decisão, mas é preciso que todos tivessem sido cientificados. Você imagina, olha o que é uma cultura arraigada nos valores individuais, não é? Então, em razão disso, tornou-se inviável. Por quê? Porque, às vezes, tem processos que, apesar de lá ter uma chamada teoria da representação adequada, que nós vamos estudar aqui, como tá certo? Depois, na questão da legitimidade, essa teoria é que ou alguns dos titulares do direito podem ingressar com ação coletiva. Mas aí a Suprema Corte, nesse caso, desse processo na Justiça Federal de lá, entendeu que todos os demais têm que ser cientificados pessoalmente. Aí pronto.
tornou-se o processo, na prática, inviável. Porque se for uma ação que demande, vamos dizer, 500 autores, mas que tenha em 20, 30 estados de lado, diferente as notificações e cientificações, isso, na prática, torna inviável. Aí, na Justiça Federal, lá não tem nenhuma ação coletiva, porque na prática não funciona. Nos estados, alguns estados têm normas estaduais. Bom, essa matéria não ficou vinculada aos estados, não vinculou as ações dos estados. De acordo com o sistema jurídico lá, não vinculou. Aí o que aconteceu? Cada estado ficou para disciplinar a sua situação. Aí alguns estados têm Código de Processo Civil que exige o mesmo requisito que a Suprema Corte decidiu. Aí, nesses estados, a ação não funciona. E em outros estados, diz que a cientificação pode dar apenas e tão somente por publicação em jornais de grande circulação, vamos dizer assim, como se apregou no Brasil. Pronto, aí nesses casos funcionam, certo? Aí é nesses estados que funcionam. Mas para existir essa ação, esta ação de classe no sistema americano, eu vou logo avisar para vocês, elas correspondem no Brasil a uma espécie de direito que nós vamos estudar ainda, que é o direito coletivo da subespécie de direitos individuais homogêneos. Essas ações de classe do sistema americano é assim. Como é esse direito? Como é essa espécie de direito, professor? É o seguinte, um ato ou fato faz com que surja ou irradie uma violação de direitos a diversos titulares. Por exemplo, a queda de um avião é um fato muito desagradável, até mais, é um único fato que faz surgir uma quantidade de dezenas, centenas, milhares de indenizações e titulares de direitos que tiveram esses direitos violados e, às vezes, precisa de entrar com ação. O poder público dita uma lei, baixa uma portaria, um provimento, etc., que repercute com relação a centenas, milhares ou milhões de pessoas. Um único ato jurídico faz irradiar uma quantidade de direitos enorme. Essas situações no sistema americano, elas podem ser buscadas porque nós temos o quê aí? Direitos individuais, plúrimos, vamos chamar assim. São vários titulares desses direitos individuais. Para você ir a juízo, precisa de cada um ir com sua ação, que é um direito individual, mas o nosso sistema jurídico iguala esse direito a direitos coletivos. Aí nós vamos ver como é esse direito e vamos ver como ele é protegido, tá certo? Lá no sistema americano, ele iguala-se a um direito coletivo e pode ser protegido através de uma ação também. Para isso, tem os requisitos aqui, olha. Essa matéria já foi regulamentada primeiramente em 1938, lá no sistema americano, aí depois, em 66 foi aperfeiçoada, né? Mas tem que ter os seguintes pressupostos e requisitos. O número de interessados seja tão grande que torne impraticável o comparecimento de todos ao mesmo processo. Olha aí, a quantidade de pessoas. Quer dizer, com 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, isso daí não seja, talvez, significativo para defender através de um processo coletivo. Mas centenas, milhares, milhões, aí a coisa torna-se inviável no processo individual. Então, vamos através de uma ação de classe. É o primeiro requisito. O segundo requisito é que haja ocorrência de um fato e de direito comuns aos litigantes. O fato de direito comuns aos litigantes foi o que eu falei. Dei o exemplo de um fato, um acidente aéreo, e dei o exemplo de um ato praticado pelo poder público, que seja comum a todos no que diz respeito a originar daquele ato ou fato uma quantidade enorme de violações a direitos individuais. Né? Mais ainda que, como requisito, terceiro requisito, os pedidos ou defesas dos litigantes forem idênticos aos pedidos ou defesas da própria classe. Ou seja, quando alguém entrar com uma ação na justiça, a causa de pedir seja rigorosamente idêntica a outro que se entrar também com aquela ação, o pedido seja rigorosamente a outro também. Se entrar 2, 3 ações, você diz, mas rapaz, aqui tem a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. E se uma entidade de classe ou uma pessoa entrasse como representante de todas essas pessoas, como seria a ação? Com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, entre os próprios indivíduos, se entrasse com ações individuais, seriam rigorosamente idênticas, o objeto, tanto no que diz respeito à causa de pedir quanto ao pedido,
E se entrar com ação coletiva, também a causa de pedido, o pedido vai ser rigorosamente igual e vai alcançar a todos, tá certo? Então, primeiro tem esses 3 requisitos, que são requisitos que nós vamos ver no nosso sistema jurídico com relação ao direito individual homogêneo, mas não são só esses, tá certo? E mais, lá, a admissão de demandas isoladas de vários membros do grupo pode levar a julgamentos inconsistentes. Julgamento inconsistente lá são chamados de julgamentos conflitantes, como isso poderia e pode, e ocorre diariamente no Brasil. Mesmas questões, mesma causa, serem, primeiro, permitir que se repitam ações. Isso é uma coisa que no sistema europeu, por exemplo, não tem nem a class action, nem tem a vinculação obrigatória, mas eles não raciocinam uma coisa dessa. Para vocês terem uma ideia, uma vez num congresso na França, foi informado de que um tribunal com 15 membros, um tribunal que a gente estava visitando, tinha 200 causas no ano para os 15 membros. Aí ficou assim todo mundo, mas me diga uma coisa, e não pode entrar com outra ação? Não. E o tribunal, com 200 processos, ele disse, nós estamos procurando aumentar porque tem muito processo, nós estamos sobrecarregados. 200 para 15, viu? Por ano. Aqui é 200 por dia. Mas vai lá, aqui é 200 por mês para um juiz. Lá era 200 por ano para todos. E eles estavam querendo que o tribunal aumentasse porque estava sobrecarregado. E a gente, primeiro, quem faz o voto lá, e a partir do relatório, é o juiz, não é assessor, não. Primeiro, eles não têm assessor para julgar, nem fazer relatório, nem nada. É ele. Por quê? Porque o julgamento e a posição é do tribunal. Sendo do tribunal, quem tem que fazer o voto, fazer o relatório e tudo é o titular de quem está no cargo, né? Aqui quem faz não é nem o assessor, é o estagiário. Né? Então, é brincadeira, né? As coisas. Mas aqui o estagiário faz daqueles repetitivos. Quer dizer, aqui precisa de ter 200 assessores, um juiz, para poder fazer as coisas repetidas. Lá não, ele não repete. Por que não repete? Porque é o seguinte. Aí diz, mas aqui tem um estado deciso? Não, não tem um estado deciso. O que é que tem? Aqui é o seguinte, um tribunal decidiu uma questão. Aí eles têm um assessor de pesquisa de jurisprudência e de pesquisa de doutrina sobre aquele assunto para esgotar. E o próprio juiz é quem faz a análise dessa pesquisa que é feita, para poder ele chegar ao convencimento, porque tem que revelar no julgado a posição dos juízes da corte. É assim, não é? É interessante isso, né? Para a gente ver o que é cultura, o que é, como as coisas são diferentes, né? Em cada país. Pois bem, aí ele disse, aí se o tribunal se manifestou sobre uma matéria em qualquer lugar deste país, ninguém pode mais entrar com ação sobre isso. Mas tem uma lei? Não, proibindo o quê? A justiça, olha o raciocínio de um nível cultural bem diferenciado. Olha o raciocínio. A justiça já se pronunciou sobre o assunto. Como é que vai se repetir uma ação? E um outro tribunal, um outro juiz, imaginar de decidir de forma contrária àquela. Onde é que cabe na cabeça de alguém? Olha, o presidente do tribunal, na hora, ele só não fez dizer, só se for na cabeça de vocês, brasileiros. Como quem diz assim, só mesmo os ignorantes como vocês têm um raciocínio desse. Mas eu estava doido era que ele dissesse, era isso mesmo. Porque é exatamente assim como nós raciocinamos. A gente vai para aventurar. Não, se cair no outro juiz, vai diferente. E o outro juiz, para mostrar que tem poder, ele vai decidir diferente. Ele vai decidir da mesma coisa. Agora você veja o seguinte: aí um julga concedendo, outro julga negando, outro julga concedendo a metade, outro julga concedendo pedaço e assim por diante. Isso é um desastre. Aí eles dizem assim: não há condições, possibilidade de se raciocinar de outra forma. E se algo mais, o advogado entra com essa entra não, porque se ele entrar, ele sabe o tamanho da multa que é dada, a litigância de má-fé, e aí ele não vai se aprumar economicamente, e aí ele nunca mais entra. Pronto, ele disse, tem uma multa pesadíssima, e ninguém vai aventurar isso, não. Porque já sabe que repetir uma ação é litigância de má-fé. E a sanção pela litigância de má-fé de repetir uma ação é tão pesada que eles não se aprumam mais economicamente. Olha aí a diferença. Olha aí a cultura. Tá vendo?
Eu não sei se isso é bom também para o Brasil. Não estou dizendo assim que isso também seja bom para o Brasil. Eu só estou dizendo que a gente não pode estar trabalhando com os raciocínios das coisas iguais em situações totalmente diferentes de culturas, de conhecimento, de educação e umas coisas que estão consolidadas secularmente. Agora, se nós pegarmos a estrutura do nosso Código de Processo Civil, é do jeito que esse juiz está dizendo lá. Do jeito que eu vi lá. O nosso Código de Processo Civil é desse jeito. Primeiro, ele dá 30 dias para um juiz decidir uma causa. Qual é o prazo para um juiz proferir uma sentença no Brasil? Não sei nem se vocês sabem. É 30 dias. Por quê? Porque é 30 dias para um juiz dar uma sentença. Porque é um juiz para dar uma sentença num processo, pelo menos de determinada complexidade, 30 dias é muito pouco. Tem processo que o juiz em um ano não consegue resolver. Se fosse no Brasil feito por eles. Né? Em um ano ele não resolvia. Mas aqui não. Não é aquele que vai fazer, pega um grupo de assessores e vão lá, faz uns relatórios, coisa atrás, então decide isso aí, assim, assim, assim. Aí a gente recebe depois as rebordosas e as aberrações que a gente vê no dia a dia. Tá certo como são as coisas? Estão vendo como são as coisas? No mundo e no Brasil são assim. Agora, eu não estou dizendo aqui por criação e imaginação, não. Eu estou dizendo que eu vi, que eu fui, eu tive, eu sei. Eu era juiz e sempre fui um crítico do judiciário brasileiro, da mesma forma que sou hoje. Mas você está lá de touca para poder saber. Porque quando eu for falar, eu falar com autoridade de quem viu e participou e sabe. E não por ouvir dizer, nem por imaginar, nem por juízo de valor. Não. É fato. E contra fato não tem argumento. É assim. É isso. Essa que é a realidade, minha gente. Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode estar só achando que as coisas, porque são de acordo com tal ou qual país, elas podem ser de forma unificada e copiada, não. Bom, as questões comuns de fato ou de direito, eu já falei, que sejam predomínio em relação ao grupo e a defesa apresente também exatamente as mesmas fundamentos de defesa para poder haver a questão do atendimento ao sistema americano, certo? Aí, com isso, minha gente, nós temos o quê? Os fundamentos filosóficos dessa posição do sistema americano, onde existe processo coletivo, que esses fundamentos filosóficos são o interesse de massa, grande número de demandantes que inviabiliza o processo individual, pequena quantidade individual, às vezes, a ser ressarcida, que aí um processo não é compensatório, mas num processo coletivo seria. Nós vamos ver essas características depois também no nosso sistema e vamos estudá-las de forma bem detalhada e mais aprofundada, tá certo? Aí depois vem a classificação dos direitos coletivos, tá certo? No campo doutrinário universal e a classificação brasileira, tá certo? Que é exatamente esse item aí. Mas a gente já está chegando aí no horário, é Hugo que está hoje comigo, é Hugo não, é o Henrique. É Hugo, nós estamos chegando aí já ao final, então hoje é sexta, né? Então, segunda-feira a gente começa aqui com a classificação, tá certo? No campo doutrinário, no campo legal, e aí, nessa classificação, nós já vamos trabalhar os conceitos dos direitos, a classificação dos direitos coletivos, os conceitos com suas características. Nós já vamos trabalhar isso a partir de segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Para a gente ver como é que direito é esse, que é o objeto do processo coletivo, para justificar nossa matéria. Tá bom, pessoal? Então, para todos vocês, um bom dia, um bom final de semana, bons estudos. Todo mundo vai estudar muito, então. E até segunda-feira, se Deus quiser, de 7